E aí, gente, no vídeo de hoje eu vou falar de 4 filmes sobre música, mas que não são exatamente sobre música. Ela é muito importante na história, mas o tema principal é outro. Eu vou explicar cada um deles, tá? E eu quero dar um recado aqui, que no próximo final de semana é carnaval, mas a gente vai ter que ficar em casa por causa da pandemia, com um pouco mais de tempo para assistir filme. Então, além desses 4 que eu vou falar hoje, na semana que vem eu vou dar mais algumas dicas lá no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram, que semana que vem eu vou ter um vídeo especial sobre filmes para você assistir no carnaval. Então, se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música e outras coisas. Todo mês tem vídeo sobre filmes ou séries para te ajudar aí a praticar o teu inglês, o teu listening. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. O primeiro filme dessa lista, eu tenho certeza que vai concorrer a algumas categorias do Oscar, talvez ganhe algumas, tá? É A Voz Suprema do Blues. Em inglês ele é chamado de Ma Rainey's Black Bottom. Ma Rainey, que é uma personagem real, é uma cantora, e Black Bottom porque é o nome de uma das músicas do filme, tá? Ma Rainey's Black Bottom. Como eu disse, a Ma Rainey é uma personagem real, mas o filme não é sobre a vida dela, na verdade é um recorte da vida dela. A história toda se passa num dia de gravação num estúdio em Chicago. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, é em 1927 que aconteceu essa gravação e acontece muita coisa nesse dia. Tem muita história ali para um período tão curto da vida dela, tá? O filme, o roteiro do filme é baseado em uma peça de 1984. O que eu achei assim que ficou muito com cara de teatro e muito pouco com cara de cinema. As personagens principais são a Ma Rainey, que é interpretada pela Viola Davis, e o Levi, que é interpretado pelo Chadwick Boseman. É um pouco triste saber que esse foi o último papel da vida dele. Os dois estão espetaculares nesse filme, eles são espetaculares, mas eles estão espetaculares nesse filme. É um filme que tem muita tensão na história. É um filme com muito diálogo e muito monólogo. Inclusive o Chadwick Boseman é responsável por um dos monólogos mais importantes ali na história, tá? Esse é um ponto que eu acho legal, assim, que vocês vão poder praticar bastante aí o listening, pegar um pouco da história, porque realmente eles falam muito nesse filme. O filme conta os acontecimentos desse dia de gravação. A Ma Rainey, ela já tá num momento da carreira dela que ela já tá quase no final da carreira, mas ela ainda é muito importante pra música e ela sabe se impor muito bem ali naquele momento. O estúdio tem 2 produtores, 2 homens brancos que são os produtores do estúdio, que tentam controlar um pouco, mas ela não deixa, ela se impõe o tempo inteiro. Ela faz tudo do jeito que ela quer e ela explica durante o filme por que ela age da forma que ela age, tá? Ela tem uma banda e um dos músicos é o trompetista, o Levi, que é a personagem do Chadwick Boseman, que tem vontade de assumir um pouco o protagonismo, de ter a sua própria banda. Então ali, por causa disso, acontecem alguns conflitos, não tanto entre ele e ela, sim, um pouco entre ele e ela, porque ela não é boba, né? Mas muito entre ele e os outros integrantes ali da banda dela. Mas como eu disse, esse não é um filme sobre música. A música é importante sim, até porque foi a ferramenta que a Ma Rainey tinha, né, que ela teve para conquistar tudo que ela conquistou e para conseguir se impor da forma que ela se impõe, vocês vão ver no filme também. Mas a pauta principal ali do filme são os problemas sociais e os problemas raciais naquela época, que acontece até hoje, né, que a gente sabe. Mas naquela época o negócio era um pouco mais grave, era bem mais grave, na verdade. E vocês vão escutar muito sobre isso nos monólogos que eu disse que acontecem aí durante o filme. Existem algumas simbologias, inclusive tem uma porta ali que tem um papel muito importante no filme. Eu não vou falar o que é, porque eu quero que vocês assistam, é um filme muito bom mesmo. Então assista que vocês vão ver essa porta aí, o motivo pelo qual eu tô falando dela. Esse é um filme que tá na Netflix, e a Netflix também tem um documentário bem curtinho que fala sobre os bastidores desse filme. Então eu recomendo o filme e depois assistir os bastidores. O segundo filme é O Som do Silêncio, ou em inglês Sound of Metal, que significa o som do metal. Esse filme conta a história do Ruben, que é um baterista de uma banda de metal. Você vai ver aí, já vou dar uma dica aí
pra você prestar atenção na primeira cena e na última cena. A primeira cena já é uma apresentação da banda, então você já vai sentir como é que é a vida desse cara, tá? A banda é, na verdade, duas pessoas. Ele é o baterista e a namorada dele, a Lou, ela é a vocalista e guitarrista da banda. E ele sai em um ônibus em turnê pelos Estados Unidos, e durante essa turnê ele começa a perceber que os sons estão ficando cada vez mais abafados, até que ele perde completamente a audição. E isso muda completamente a vida deles. Depois que ele percebe que perdeu completamente a audição, ele vai buscar ajuda, vai buscar tratamento, até que ele chega numa comunidade onde ele vai aprender a ser surdo. Esse é um momento bem interessante do filme, porque nessa comunidade eles não enxergam a surdez como uma deficiência. A minha única crítica ao filme é que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho mais esse tema aí, porque o filme é realmente muito bom, eu gostei muito, mas eu acho que esse tema podia ter sido trabalhado um pouquinho mais. Mas é a única crítica que eu tenho, tá? Mas uma outra coisa interessante nesse momento é perceber como que eles ajudam, quais ferramentas que eles usam ali para ajudar esse cara a não enlouquecer, porque naquele momento ele perdeu tudo, né? Ele perdeu o trabalho dele, o estilo de vida dele, tudo que ele fazia vai ter que mudar. E ali eles usam várias ferramentas para ajudar esse cara a superar esse momento. O Ruben é interpretado pelo ator Riz Ahmed, que eu acho que merece uma indicação, alguma coisa, porque ele também tá muito bem. E o filme é sobre a superação e adaptação desse cara que perde um sentido. E não só perde um sentido, mas ele perde a ferramenta de trabalho dele, e que vai fazer ele mudar completamente a vida que ele leva. Então ele é um filme muito interessante para pensar em várias coisas. Esse filme tá na Amazon Prime Video. O terceiro filme não é um filme novo, mas depois que eu assisti O Som do Silêncio, eu me lembrei de um outro filme sobre um baterista, que é o Whiplash. Em português, o nome é Whiplash, Em Busca da Perfeição. E é justamente isso, é a história de um aluno de bateria que estuda no melhor conservatório dos Estados Unidos e tem um professor, assim, que é muito exigente. Eu acho até que ele é bem agressivo durante o filme. Vocês vão assistir, esse filme também tá na Amazon Prime, então eu achei bem fácil assistir um, depois eu assisti o outro, reassisti, né? Esse é um filme de 2014, ele concorreu ao Oscar e ganhou alguns Oscars também. É um filme que vale muito a pena. O Whiplash é um filme muito interessante pra gente ver até onde um artista vai pra atingir a perfeição. O filme fala da obsessão desse cara pra atingir esse ápice de perfeição, e aí você vai ver em algumas cenas até que ponto ele chega ao limite pra conseguir o que ele quer. A gente muitas vezes vê algumas pessoas assim que são tecnicamente incríveis, mas a gente não sabe o que eles fizeram pra chegar lá. Então, depois de falar de 3 dramas, 3 dramalhões, né, eu vou trazer uma comédia. E não é só uma comédia, é uma comédia escrachada, porque a gente tá precisando de uma coisa mais leve nesse momento aqui, tá? É um filme realmente muito leve. Sabe aquele dia que você quer relaxar? Assiste esse filme aqui. O nome do filme eu vou até ler, porque ele é um comprido, tá? Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars. E o nome em inglês é Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. O Eurovision é um festival que acontece de fato na Europa e parece que move grandes paixões, tá? O que acontece? Cada país europeu escolhe seu representante, a pessoa que vai cantar no festival, e aí ele vai se apresentar, vai para o país onde está acontecendo o festival. Cada ano ele acontece em um país diferente. A ideia para esse filme surgiu de uma das viagens do Will Ferrell. O Will Ferrell é o Lars no filme. Ele é casado com uma sueca, então ele vai com frequência para a Europa, e numa dessas viagens ele teve contato com esse festival aí e voltou para os Estados Unidos com essa ideia. Ele passou anos tentando convencer algum grande estúdio aí a fazer esse filme, até que ele foi feito e foi lançado no ano passado. Inclusive, ele era para ter sido lançado ao mesmo tempo, né, durante o festival. O festival ia acontecer, se eu não me engano, em maio de 2020, mas por causa da pandemia ele foi cancelado, então ele não conseguiu lançar ao mesmo tempo, mas era para ter sido uma coisa mais sincronizada, e ele acabou sendo lançado um mês depois.
Uma outra coisa que eu quero falar do festival é que ele é um festival bem extravagante, tá? Então você vai entender algumas coisas que acontecem ali no filme. Se você quiser um pouco mais de informação do festival, faz uma pesquisa aqui no YouTube que vocês vão encontrar aí alguns vídeos do festival original mesmo, tá? Bom, mas vamos à saga da Sigrid e do Lars. A Sigrid, que é a Rachel McAdams, e o Lars, como eu disse, é o Will Ferrell. Eles dois são amigos de infância e desde muito pequenos o sonho da vida deles é ganhar o Eurovision. Então eles passam a vida inteira se preparando para esse momento, o momento que eles iam ter uma oportunidade para se apresentar lá e ganhar o Eurovision. Lembrando que essa é uma comédia escrachada, ela é uma comédia no estilo Saturday Night Live, tá? Se você gosta mais ou menos desse tipo de comédia, você vai gostar. O Will Ferrell fez o Saturday Night Live por muito tempo, então eu acho que também tem muito a ver aí. E além disso, o próprio Eurovision é extravagante, então você junta os dois aí, tem algumas coisas bem absurdas que acontecem, mas é uma comédia de entretenimento. Comédia é entretenimento, né? Mas ela é divertida de assistir, é leve, então eu acho que vale a pena num dia que você não quer assistir nada muito pesado, tá? Mas as duas personagens também são muito carismáticas, então você acaba gostando de assistir, de saber o que vai acontecer com eles, tal. O que acontece? Eles se preparam a vida inteira para esse momento, para ter uma oportunidade para ir para esse festival. Eles não são assim exatamente muito bons, mas depois de vários acontecimentos um pouco bizarros, eles conseguem essa oportunidade de ir para o Eurovision. Eles são os representantes da Islândia e o Eurovision está acontecendo na Escócia. Chegando lá na Escócia, eles conhecem várias pessoas, personagens também um pouco curiosos, tá? Lembra que é tudo uma sátira bem escrachada, tá? E aí, lá também outros acontecimentos bem bizarros rolam ali até que eles chegam na final. Não vou dar muito spoiler aqui não, tá? Mas acontece um monte de coisa com eles, é divertido, é engraçado ver os dois. E como eu disse, eles são carismáticos, então você quer saber o que vai acontecer com eles. Como eu disse, esses filmes não são sobre música, apesar de ser um elemento muito importante para a história, não é sobre música. Esse aqui é bem clichê, como tudo nesse filme aqui, tudo é muito clichê, tá? E assim, a mensagem desse filme é sobre seguir os seus sonhos, ir atrás dos seus sonhos, a superação. Então, é bem isso, eles fizeram tudo o que eles podiam a vida toda para conseguir chegar no Eurovision. Então essas são as minhas indicações de hoje, lembrando que semana que vem tem um pouco mais lá no Instagram, tá bom? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Até o próximo!